Há um momento na vida de cada pessoa em que o espelho não retorna mais a mesma imagem de que se lembrava. As linhas que não estavam lá, os cabelos grisalhos que apareceram sem aviso prévio, os sonhos que mudaram de forma, os relacionamentos que foram transformados sem pedir permissão. E nesse momento surge uma pergunta que corta como uma espada. Estou resistindo ao que deveria fluir naturalmente? Carl Jung, o brilhante explorador da alma humana, passou décadas entendendo um fenômeno que observou repetidamente em seus pacientes. A maior parte do sofrimento emocional não vinha dos eventos traumáticos em si, mas da feroz resistência que as pessoas desenvolveram diante das mudanças inevitáveis da vida. Jung descobriu que os seres humanos modernos desenvolveram uma relação patológica com a impermanência, lutando contra a própria natureza da existência, o fluxo constante, a transformação contínua, a morte eterna e o renascimento que caracterizam os mundos externo e interno. Em seu trabalho com milhares de indivíduos, Jung observou que aqueles que conseguiram navegar pelas mudanças da vida com maior serenidade e sabedoria desenvolveram algo que ele considerava essencial para a saúde psíquica: a capacidade de aceitar a transitoriedade como parte fundamental da experiência humana. Não era uma questão de resignação passiva ou conformismo derrotista, mas de uma compreensão profunda de que a resistência à mudança é, em última análise, resistência à própria vida. Essa resistência, segundo Jung, opera a partir das camadas mais profundas do inconsciente humano. Desde a infância, desenvolvemos a ilusão de que estabilidade externa é sinônimo de segurança interna. Aprendemos a associar o familiar ao seguro, o conhecido ao controlável, o permanente ao valioso. Mas a vida, em sua infinita sabedoria, desafia constantemente essas ilusões por meio de mudanças que vêm sem aviso prévio, sem pedir permissão, sem considerar nossos planos ou preferências. A maioria das pessoas vive em constante tensão entre duas forças opostas: o profundo anseio de crescimento e evolução que é inerente à alma humana, e o terror paralisante do desconhecido que caracteriza o ego, que busca preservar sua identidade construída. Essa tensão se manifesta de inúmeras maneiras. A pessoa que permanece em um emprego que não a inspira mais porque teme a incerteza de uma mudança de carreira. A mulher que se apega a um relacionamento que completou seu ciclo porque não consegue imaginar quem seria sem essa pessoa. O homem que evita enfrentar seu processo de envelhecimento porque não consegue aceitar que não é mais quem era aos 20 anos. Jung entendeu que esses padrões de resistência não eram sinais de fraqueza ou imaturidade, mas respostas naturais de uma psique tentando se proteger da aniquilação percebida. O problema surge quando essa proteção se torna uma prisão, quando o mecanismo de sobrevivência se torna um obstáculo à evolução da alma. O primeiro nível de resistência que Jung identificou é a resistência física à passagem do tempo. Vivemos em uma cultura obcecada pela juventude, que transformou o envelhecimento em uma doença que deve ser combatida a todo custo. Essa mentalidade gera uma guerra constante contra a própria natureza, onde cada ruga, cada cabelo grisalho, cada mudança no corpo é percebida como uma derrota pessoal e não como uma marca natural da jornada da vida. Jung observou que as pessoas que desenvolvem uma relação saudável com o envelhecimento físico aprenderam a ver seu corpo não como um objeto estático a ser preservado e inalterado, mas como um veículo dinâmico que os acompanha em sua evolução espiritual. Cada estágio físico traz consigo novas possibilidades de experiência, novas formas de se relacionar com o mundo, novas oportunidades de sabedoria. A resistência física à mudança muitas vezes se manifesta em comportamentos obsessivos, dieta extrema, exercícios compulsivos, múltiplas cirurgias plásticas, uso excessivo de produtos anti-envelhecimento. Mas Jung descobriu que por trás desses comportamentos existe um terror mais profundo:
O medo de que o valor pessoal esteja intrinsecamente ligado à aparência física. O pânico de que envelhecer significa tornar-se irrelevante, invisível, indesejado. O segundo nível de resistência é a resistência emocional às mudanças relacionais. Os seres humanos formam laços profundos com os outros, e esses laços se tornam uma parte fundamental de sua identidade. Quando os relacionamentos mudam, quando as pessoas evoluem em direções diferentes, quando os laços que antes eram nutritivos se tornam limitantes, surge uma forma particular de sofrimento que Jung identificou como morte simbólica do eu relacional. Essa morte simbólica é especialmente dolorosa, porque envolve não apenas a perda do outro, mas a perda da versão de si mesmo que existia em relação a esse outro. A esposa que deve redefinir sua identidade após o divórcio, o pai que deve aprender quem ele é quando seus filhos se tornam independentes, o amigo que deve processar a traição ou o afastamento de alguém que considerava fundamental em sua vida. Jung descobriu que as pessoas que conseguiram navegar por essas mudanças relacionais com mais sabedoria desenvolveram o que ele chamou de identidade diferenciada. Um senso de identidade que, embora nutrido e enriquecido por relacionamentos, não dependia inteiramente deles para sua sobrevivência psíquica. Essas pessoas aprenderam a amar profundamente sem se perder no outro, a se comprometer plenamente sem sacrificar sua essência individual. A resistência relacional frequentemente se manifesta em padrões de codependência, onde a pessoa se apega desesperadamente a vínculos que não são mais saudáveis, porque não consegue imaginar quem seria sem eles. Também pode se manifestar no extremo oposto, isolamento defensivo, onde a pessoa evita formar laços profundos para não experimentar a dor inevitável das mudanças relacionais. O terceiro nível de resistência que Jung explorou é a resistência profissional e vocacional. Em uma sociedade que valoriza a estabilidade no emprego e a progressão linear na carreira, muitas pessoas se encontram presas em carreiras que não refletem mais quem elas se tornaram. O advogado que descobre sua paixão pela arte, mas teme abandonar a segurança financeira. O professor que sente o chamado para o empreendedorismo, mas não consegue enfrentar a incerteza econômica. O executivo que anseia por um estilo de vida mais simples, mas está preso a um nível de gastos que exige manter um emprego que não o inspira mais. Jung observou que a vocação autêntica muitas vezes surge por meio de crises, por momentos em que a pessoa não consegue mais sustentar a contradição entre o que faz para sobreviver e o que sua alma realmente deseja expressar. Essas crises vocacionais não são acidentes ou fracassos pessoais, mas chamados do inconsciente para uma maior autenticidade e alinhamento. A resistência vocacional se manifesta no constante adiamento de decisões importantes, na racionalização de situações geradoras de sofrimento, na idealização da segurança externa sobre a satisfação interna. Jung entendeu que essa resistência muitas vezes está enraizada em medos profundos sobre a sobrevivência, mas também em crenças limitantes sobre a autoestima e as possibilidades reais de transformação. O quarto nível de resistência é talvez o mais sutil e o mais profundo. Resistência ao crescimento psicológico e espiritual. Jung descobriu que, mesmo quando as pessoas desejam conscientemente evoluir, há uma parte da psique que se apega a padrões conhecidos, a maneiras familiares de ver o mundo, a mecanismos de defesa que antes eram necessários, mas agora limitam. Essa resistência interna se manifesta na repetição de padrões destrutivos, na autossabotagem, justamente quando as coisas começam a melhorar, no desconforto que surge quando a vida começa a fluir com muita facilidade. Jung chamou isso de resistência à individuação e entendeu que era uma resposta natural do ego à perspectiva de transformações que poderiam ameaçar sua estrutura conhecida. O processo de individuação que Jung descreveu não é um caminho linear para a perfeição.
mas uma jornada em espiral em direção à totalidade, onde a pessoa gradualmente integra aspectos rejeitados de si mesma, abraça paradoxos aparentemente irreconciliáveis e desenvolve uma relação mais consciente e compassiva consigo mesma e com a vida. A resistência ao crescimento é muitas vezes disfarçada de virtudes, lealdade que se transforma em estagnação, humildade que se transforma em autossabotagem, prudência que se transforma em paralisia. Jung ensinou que reconhecer essas resistências disfarçadas era uma parte fundamental do trabalho psicológico, porque apenas o que é tornado consciente pode ser transformado. Ao longo de sua pesquisa, Jung desenvolveu o que considerava princípios fundamentais para cultivar uma relação mais saudável com a mudança. O primeiro desses princípios é o que ele chamou de aceitação consciente, a capacidade de reconhecer e abraçar a realidade presente sem resistência, mas também sem passividade. Essa aceitação não é uma resignação derrotista, mas um reconhecimento ativo do que é, como ponto de partida para qualquer transformação autêntica. A aceitação consciente requer o desenvolvimento do que Jung chamou de função transcendente, a capacidade de sustentar paradoxos e tensões aparentemente irreconciliáveis sem entrar em colapso na ansiedade ou no desespero. Por exemplo, a capacidade de sustentar simultaneamente a dor do que está perdido e a esperança do que pode surgir, o amor por quem éramos e a emoção por quem podemos nos tornar. O segundo princípio junguiano para navegar pela mudança é o cultivo do que ele chamou de perspectiva do arquétipo. Os arquétipos, de acordo com Jung, são padrões universais da experiência humana que transcendem as circunstâncias individuais. Quando uma pessoa pode reconhecer que sua experiência de perda, transformação ou renascimento faz parte de padrões maiores que foram vividos por milhões de seres humanos ao longo da história, ela encontra uma forma de significado que vai além da dor pessoal. Essa perspectiva arquetípica não minimiza o sofrimento individual, mas o coloca em um contexto mais amplo que pode fornecer significado e propósito. A mulher que passa por um divórcio doloroso pode encontrar força ao reconhecer que está vivendo o arquétipo da morte e do renascimento. O mesmo padrão que inúmeras mulheres navegaram antes dela e continuarão a navegar depois. O terceiro princípio é o desenvolvimento do que Jung chamou de confiança no processo. Essa confiança não é a fé cega de que tudo vai dar certo, mas uma compreensão profunda de que a vida tem uma inteligência inerente que funciona em escalas de tempo e complexidade que muitas vezes escapam à compreensão racional imediata. Jung observou que as pessoas que desenvolveram essa confiança no processo aprenderam a distinguir entre o que podiam controlar, suas respostas, atitudes e decisões, e o que estava além de seu controle, circunstâncias externas, decisões de outros, eventos imprevisíveis da vida. Essa distinção permitiu que eles canalizassem sua energia para áreas onde poderiam ter um impacto real, em vez de se desgastarem lutando contra o inevitável. A confiança no processo também envolve o desenvolvimento de um relacionamento mais sofisticado ao longo do tempo. A cultura moderna tende a valorizar resultados imediatos e mudanças rápidas, mas Jung entendeu que a transformação autêntica geralmente ocorre em escalas de tempo que desafiam a impaciência do ego. Aprender a honrar os ritmos naturais de crescimento, a permitir que os processos internos se desdobrem em seu próprio ritmo, é uma parte fundamental de um relacionamento maduro com a mudança. O quarto princípio junguiano é o cultivo da presença consciente. Jung observou que a maior parte da resistência à mudança vem de projetar a mente em futuros temidos ou de ficar preso em passados idealizados. A presença consciente envolve o desenvolvimento da capacidade de habitar plenamente o momento presente, reconhecendo que é o único lugar onde realmente existe o poder de responder conscientemente ao que a vida apresenta.
Essa presença não é um estado de vazio mental ou indiferença emocional, mas uma forma de atenção desperta que pode sustentar tanto a beleza quanto a dor do momento presente sem fugir para distrações ou fantasias. Jung considerava que essa capacidade de presença era fundamental para qualquer processo de transformação autêntica, pois somente a partir do presente é possível responder criativamente aos desafios que surgem. O quinto princípio é o que Jung chamou de integração da sombra em relação à mudança. A sombra, em termos junguianos, inclui todos os aspectos da personalidade que foram reprimidos ou negados. No contexto da mudança, a sombra geralmente contém medos, ressentimentos e resistências que operam inconscientemente, sabotando tentativas conscientes de adaptação e crescimento. Integrar a sombra em relação à mudança implica reconhecer e aceitar esses aspectos rejeitados sem ser controlado por eles. Por exemplo, reconheça que é natural sentir medo do desconhecido, que é humano se ressentir das perdas, que é compreensível se apegar ao familiar. Essa aceitação compassiva da própria humanidade cria espaço para que esses aspectos sombrios sejam transformados em vez de reprimidos. Jung também identificou o que considerava estágios naturais em qualquer processo de mudança significativa. A primeira etapa é o que ele chamou de desintegração, o momento em que as velhas estruturas começam a desmoronar, onde o que antes fornecia segurança e significado não funciona mais. Este estágio é frequentemente experimentado como crise, confusão, perda de direção. Jung entendeu que a desintegração não é um fracasso ou um problema a ser evitado, mas uma fase natural e necessária de qualquer transformação autêntica. Sem a desintegração do velho, não há espaço para o nascimento do novo. Sem a morte simbólica de quem éramos, não podemos nos tornar quem devemos ser. O segundo estágio do processo junguiano de mudança é o que ele chamou de liminaridade, o período de ser, entre o que foi e o que será, de habitar o espaço indefinido entre a morte do velho e o nascimento do novo. Esta fase é caracterizada por incerteza, vulnerabilidade, sensação de estar perdido ou sem uma direção clara. Jung considerava a liminaridade uma fase sagrada, um tempo de gestação onde novas possibilidades podem surgir. Mas ele também reconheceu que era o estágio mais difícil de sustentar, porque o ego anseia por certeza e direção clara. Aprender a habitar a liminaridade com paciência e confiança é uma habilidade fundamental para navegar pelas mudanças da vida. A terceira etapa é a reintegração, o momento em que novas estruturas de significado e identidade começam a se cristalizar, onde a pessoa começa a descobrir quem ela é após a transformação. Este estágio traz alívio e nova energia, mas também requer coragem para habitar plenamente a nova versão de si mesmo. Jung observou que muitas pessoas sabotam seu próprio processo de reintegração porque a nova versão de si mesmas parece estranha ou ameaçadora. Eles podem sentir culpa por terem mudado, medo de que os outros não aceitem sua transformação ou ansiedade sobre a responsabilidade que vem com sua nova autoconsciência. Ao longo de sua carreira, Jung trabalhou com inúmeras pessoas que conseguiram transformar seu relacionamento com a mudança de maneiras profundas e duradouras. Esses indivíduos compartilhavam certas características que Jung considerava indicadores do que ele chamou de maturidade psicológica em relação à mudança. A primeira característica foi a capacidade de sustentar a incerteza sem entrar em colapso na ansiedade. Essas pessoas desenvolveram uma tolerância para não saber, para andar no nevoeiro, para tomar decisões importantes com base na intuição e na sabedoria interior quando as informações externas eram insuficientes. A segunda característica foi a capacidade de encontrar significado na perda. Em vez de ver as perdas como evidência de que a vida é injusta ou sem sentido, essas pessoas aprenderam a extrair sabedoria, compaixão e força de suas experiências de perda. Eles não glorificaram o sofrimento, mas também não o desperdiçaram.
A terceira característica foi a capacidade de manter a esperança sem negação. Essas pessoas podem enfrentar realidades difíceis sem perder a fé de que novas possibilidades podem surgir. Sua esperança não era otimismo superficial ou pensamento mágico, mas uma compreensão profunda de que a vida sempre contém potencial para renovação e crescimento. Jung também identificou práticas específicas que poderiam ajudar a cultivar uma relação mais saudável com a mudança. Uma dessas práticas era o que ele chamava de diálogo com a sabedoria interior. A capacidade de consultar a parte mais profunda e sábia de si mesmo quando confrontado com decisões importantes ou mudanças desafiadoras. Esse diálogo não era um misticismo superficial, mas um processo disciplinado de quietude, reflexão e escuta interior. Jung acreditava que cada pessoa possuía uma forma de inteligência que transcende o pensamento racional, uma sabedoria que poderia fornecer orientação quando os recursos externos fossem inadequados. Outra prática importante era o ritual de transição. A criação consciente de cerimônias ou processos que honravam finais e começos. Jung observou que as culturas tradicionais tinham rituais elaborados para marcar importantes transições de vida, mas que a cultura moderna havia perdido em grande parte essa sabedoria. Criar rituais de transição não requer tradições religiosas específicas, mas a intenção consciente de honrar a importância das mudanças, de dar espaço para a dor da perda e a emoção de novos começos. Isso pode ser tão simples quanto escrever uma carta de gratidão a uma etapa que está terminando, ou tão elaborado quanto criar uma cerimônia pessoal para marcar um novo capítulo da vida. Uma terceira prática junguiana foi o cultivo da perspectiva temporal expandida. A capacidade de ver eventos atuais no contexto de padrões e ciclos maiores. Jung encorajou as pessoas a estudarem suas próprias histórias pessoais para identificar padrões de crescimento e transformação, reconhecendo que o que parece caótico no momento muitas vezes revela seu significado quando visto de uma perspectiva mais ampla. Essa prática também envolve conectar-se com a sabedoria das gerações anteriores, reconhecendo que os desafios que enfrentamos com frequência são variações de desafios universais que outros enfrentaram antes de nós. Essa conexão com a sabedoria ancestral pode fornecer conforto e orientação prática. Jung também enfatizou a importância do que chamou de comunidade consciente nos processos de mudança. Embora a transformação seja fundamentalmente um processo individual, Jung reconheceu que o isolamento pode intensificar a resistência e o medo. Encontrar ou criar comunidades de pessoas que entendessem e honrassem os processos de crescimento poderia fornecer o apoio necessário para sustentar transformações desafiadoras. Essa comunidade consciente não significava necessariamente grupos formais ou instituições estabelecidas, mas relacionamentos autênticos com pessoas que podiam testemunhar e acompanhar os processos de mudança sem tentar consertar ou controlar os resultados. Jung considerava a presença compassiva de outras pessoas muitas vezes mais valiosa do que qualquer conselho ou intervenção específica. No final de sua carreira, Jung desenvolveu o que considerava sua compreensão mais profunda da relação entre a resistência à mudança e o que chamou de o problema do significado. Jung observou que as pessoas que tinham uma compreensão clara de seu propósito mais profundo na vida tendiam a navegar pelas mudanças com mais facilidade, porque podiam contextualizar transformações específicas dentro de uma estrutura mais ampla de significado e direção. Essa compreensão do significado não era necessariamente religiosa ou espiritual em termos tradicionais, mas uma conexão com algo maior do que as preocupações imediatas do ego. Pode ser um compromisso com valores específicos, uma dedicação em servir aos outros, uma paixão pela criatividade ou aprendizado,
ou um senso de participação em algo significativo que transcende a vida individual. Jung acreditava que, quando as pessoas podiam conectar suas experiências de mudança a esse senso mais amplo de propósito, encontravam recursos internos que não sabiam que possuíam. As mudanças deixaram de ser ameaças à sobrevivência do ego e se tornaram oportunidades para expressar e desenvolver aspectos mais profundos de seu eu autêntico. Em seus escritos posteriores, Jung expressou sua convicção de que a capacidade de abraçar a mudança conscientemente não era apenas uma habilidade pessoal útil, mas uma necessidade evolutiva para a espécie humana. Em um mundo de transformação acelerada, onde as estruturas tradicionais de significado e segurança são constantemente desafiadas, a capacidade de navegar pela incerteza com sabedoria e graça torna-se uma competência fundamental para a sobrevivência e o florescimento. Jung viu que aqueles que poderiam desenvolver essa capacidade não apenas melhoraram suas próprias vidas, mas se tornaram agentes de cura e transformação em suas comunidades. Seu exemplo de como enfrentar a mudança com coragem e sabedoria pode inspirar e ensinar outras pessoas, criando ondas de choque de maior consciência e resiliência. No final, Jung entendeu que aceitar as mudanças da vida não é um objetivo alcançado de uma vez por todas, mas uma prática contínua, uma atitude que deve ser constantemente cultivada e renovada a cada nova transformação que a vida apresenta. É um caminho de crescimento que não tem destino final, mas oferece oportunidades contínuas para maior autenticidade, sabedoria e compaixão. O convite junguiano não é buscar uma vida sem mudança, pois tal vida seria uma vida sem crescimento. O convite é desenvolver a capacidade interior de dançar com as mudanças quando elas vierem, encontrar nelas oportunidades de despertar. Confiar que cada transformação, por mais desafiadora que pareça, contém as sementes de maior integridade e autenticidade. Porque no final, como Jung entendeu profundamente, não somos vítimas passivas das mudanças que a vida nos apresenta. Somos participantes ativos em nossa própria evolução, co-criadores de nosso destino, seres conscientes capazes de transformar até mesmo as circunstâncias mais desafiadoras em oportunidades para maior sabedoria, amor e serviço. E nessa participação consciente em nossa própria transformação, encontramos não apenas a capacidade de sobreviver às mudanças, mas de florescer através delas. Se essas palavras tocaram algo profundo dentro de você, se você sentiu o reconhecimento de verdades que sua alma já conhecia, mas que sua mente havia esquecido, então, esta mensagem chegou a você no momento exato em que você mais precisava. Não deixe que essa sabedoria permaneça apenas uma compreensão intelectual. Transforme-a em uma prática viva, uma nova maneira de se relacionar com as mudanças que inevitavelmente continuarão a entrar em sua vida. Comece hoje observando sua própria relação com a mudança. O que você está segurando que já precisa ser deixado ir? Que transformação você tem evitado por medo? Que versão de si mesmo está pedindo para nascer, mas que você não teve coragem de permitir? Essas perguntas não devem ser respondidas imediatamente, mas devem ser levadas com vocês como companheiros de reflexão nos próximos dias. Inscreva-se agora neste canal para continuar a se aprofundar nos ensinamentos transformadores de Carl Jung. Cada novo vídeo é uma oportunidade de explorar diferentes aspectos da sabedoria junguiana que podem iluminar seu caminho para uma vida mais consciente e autêntica. Curta este conteúdo se ele ressoou com sua experiência e compartilhe-o com aqueles em sua vida que você sabe que também estão navegando em processos de mudança e transformação. Às vezes, uma palavra de sabedoria compartilhada no momento certo pode ser exatamente o que alguém precisa para encontrar coragem para dar o próximo passo em sua evolução. Nos comentários, compartilhe sua própria experiência com a mudança. Qual foi a transformação mais desafiadora pela qual você passou?
O que você aprendeu sobre si mesmo nesses processos? Como sua perspectiva mudou depois de ouvir esses ensinamentos? Sua história pode ser exatamente a inspiração que outra pessoa precisa para abraçar seu próprio processo de transformação. Não se esqueça de explorar a biblioteca completa de conteúdo junguiano disponível neste canal. Há muito mais a descobrir sobre o processo de individuação, integração de sombras, arquétipos e caminhos para uma vida mais consciente e gratificante. Lembre-se, você não veio a esta vida para permanecer o mesmo. Você veio para evoluir, para crescer, para descobrir novas dimensões do seu eu autêntico. E cada mudança que você enfrenta é um convite para essa evolução. Sua alma já começou esta jornada. Não deixe o medo detê-la agora.